vinde e vê. Essa é a resposta que Filipe dá a Natanael. Filipe encontra Natanael no caminho e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael responde a Filipe: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe é direto na resposta. Se você acha que pode ou não pode, antes de julgar, antes de falar, antes disso e aquilo, vinde, vamos lá, vá, faça a experiência e veja com teus próprios olhos, experimente, faça o encontro individual, se coloque na presença dele. É interessante essa catequese, desse diálogo que acontece entre Filipe e Natanael, que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de Deus, ouvimos falar sobre o Evangelho, ouvimos falar da palavra, ouvimos falar de tal pessoa, e muitas vezes nós temos a mania, a tentação de, antes de conhecer, antes de fazer a experiência, já levantar preconceitos e julgamentos. Tem tanta gente que nunca estudou medicina e vive dando palpite aqui e acolá. Tem tanta gente que nunca estudou engenharia e dá palpite aqui e acolá, se torna engenheiro do dia para a noite. Tem muita gente que nem sabe colocar cimento entre tijolo, nem entende como os pedreiros do nosso dia a dia, né? E quer dar palpite onde o homem está lá trabalhando, vai meter o bedelho onde não é chamado e nem sabe o que está falando. Mas eu preciso falar, eu tenho a necessidade de mostrar a minha sabedoria, eu tenho a necessidade de falar, eu tenho a necessidade de dar o meu pitaco. E muitas vezes o teu pitaco, o meu pitaco, não tem fundamento, não tem consistência, é só um achismo. E o pior, quando a gente mete a mania de meter a mão, meter a língua, meter o olhar, meter o narizão, meter a opinião, aonde a gente não tem nem ao menos o conhecimento de causa, mas quer criar volume, quer ver o circo pegar fogo. Aí se eu não falar, parece que eu não me aguento, eu não me seguro. Pensa antes de falar, pensa antes de dar pitaco, conheça antes de meter o bedelho, ouça, aprofunda-se, faça a experiência. Por isso que quando o ser humano ele age pelo preconceito formado, ele já bloqueia o conhecimento. A gente poderia dizer: nunca julgue um livro pela capa, faça ao menos a leitura, se dê no mínimo o trabalho de conhecimento de causa, analise as coisas. Quantas realidades a gente passa para frente sem saber o que realmente está acontecendo? Quantas fake news nós disseminamos sem saber o que está acontecendo? Quantas fofocas, malditas fofocas, maldita língua e maldito ouvido que permite certas conversas desnecessárias, digitam certas coisas desnecessárias e dá continuidade sem saber o que está acontecendo, como se você, como se eu tivéssemos o direito de julgar e meter o pau em alguém. Olha o telhado de vidro, hein? Telhado de cristal. Olha muito bem. É a velha história, né? A gente quer cuidar do cisco da vida do outro e não limpa nem a trave que está no nosso. A gente vê o telhado do vizinho, da vizinha, mas não conserta o próprio telhado. Não vê a sujeira que está embaixo do tapete. Expõe os outros, mas não consegue nem ao menos se autoconhecer.
E às vezes isso é até um mecanismo de defesa, né? Porque enquanto eu falo de alguém, enquanto eu julgo alguém, eu me escondo atrás da minha covardia, atrás do meu medo. Aqui nós somos desafiados a fazer a experiência, a entrar de fato nessa realidade concreta do experimentar face a face Deus, fazer a experiência, a minha intimidade com o meu Senhor. E aí a gente começa a perceber que na medida que nós temos a coragem de desmascararmos diante de Deus, esse sou eu, Senhor, é isso daqui, Ele já te conhece, Ele já me conhece, para que viver de fantasia, para que viver de aparência? Ele já sabe o que passa aí dentro da tua cabeça, já conhece já o que está dentro do teu coração. Por mais que você esconda, por mais que você queira fugir, por mais que você minta, Deus te conhece, como me conhece, como você se conhece, como eu também me conheço. Então para quê? Uma vida de aparência, uma vida de julgamento, cuidando da vida das pessoas e tecendo julgamento disso e aquilo. Para quê? É perda de tempo. Olha o que Filipe diz para Natanael: vinde, vai, faça o esforço, mas não crie, não permita o conceito que formaram fazer com que você viva esse conceito sem ao menos ter vivido a experiência. Vinde, veja com teus olhos, tome juízo da causa, faça o conhecimento de fato, não julgue as pessoas, não se meta na vida dos outros, não denigra ninguém, não use da tua língua para ferrar a vida de ninguém, para ser fofoqueiro, fofoqueira. Sabe por quê? Porque você não gosta de ser julgado. Eu detesto que me julguem, eu detesto que falem mal de mim. E por que eu vou fazer para o outro? Faça a experiência, veja com os próprios olhos e decida-se. Deus te abençoe, te guarde e te proteja no dia de hoje. Em teu Pai, Filho e Espírito Santo.